O mercado imobiliário de BH fechou o primeiro trimestre com alta de preços. Valor médio dos contratos firmados de R$ 4.800 o metro quadrado. Como que está esse mercado hoje aqui em Belo Horizonte, Cássia? Está muito difícil para comprar ou para alugar? Como que está assim, de oferta, demanda? Nós tivemos realmente nesse primeiro trimestre de 25 um aumento de 20% no número de unidades vendidas. Olha só, é muita coisa, muito, né? E tivemos também um aumento de preço de cerca de 9% no aumento dos valores que foram comercializados nesses primeiros 3 meses do ano. Isso demonstra que o mercado realmente está aquecido, mas aquecido também em função de um tempo que a gente ficou sem ter muitos lançamentos, sem ter muitas condições. E menos tem também, aquecido. Menos aquecido. Assim. E tem também um fator que é real. Ano de eleição, a gente acaba tendo menos movimento. Ano sem eleição, mais movimento de venda. A gente vai acompanhando. São muitos anos acompanhando o mercado imobiliário e a gente vai vendo que existe uma sequência de mês a mês, de ano a ano, e a gente já vai entendendo o que vem pela frente. E você acha que você atribui a quê? Assim, é incerteza de qual vai ser o próximo governo? Exatamente, são as incertezas sociopolíticas e econômicas que vão deixando que as pessoas posterguem as suas decisões para o ano seguinte. Então, o que a gente viu foi exatamente isso, e nesses 3 primeiros meses do ano, a gente teve esse aumento realmente expressivo. 20% é muita coisa. Muita coisa. E são 20% em vendas ou também aluguel entra nessa jogada? Esse número é de unidades vendidas em Belo Horizonte. E esses dados, eles vêm a partir do ITBI da Prefeitura. Então, o Data Secov, que é o Instituto de Pesquisa do Secov de Minas Gerais, o Sindicato da Habitação, ele vai acompanhando o que vai sendo registrado na prefeitura. Porque existem algumas pesquisas que elas se baseiam nos ofertados, né? O que tem de imóvel aí sendo oferecido. Essa pesquisa do Data Secov é no transacionado, é no que realmente já foi aconteceu. Fechado. Exato. E a gente, você entra no aplicativo, né, no carro do aplicativo, no táxi, é sempre a mesma conversa. Nossa, mas BH é um campo de obras aberto, é construção para todo lado. Eu moro na região oeste, cai uma casa, sobe um prédio. Está assim mesmo, muito aquecido? Tem essa aposta da construção Flávia, civil? Você sabe que assim, nós temos ainda muito o que crescer no desenvolvimento da construção civil aqui em Belo Horizonte, e isso está muito, muito claro. Tanto que nesses 3 meses, a pesquisa mostra que o número maior de imóveis foram aqueles acima de 30 anos e não imóveis novos, porque a gente tem pouco lançamento em função do tamanho do déficit habitacional da cidade. Então, hoje, nós estamos vendo já a reciclagem dos imóveis. Muitos imóveis estão sofrendo um retrofit, uma atualização, para que eles possam ficar adequados às novas demandas. Uma demanda que aparece muito, tem aparecido, é a demanda por um quarto, né, Cássia? As famílias menores, muita gente não se casa ou não tem filhos, ou prefere viver sozinho, ou envelheceu sozinho. A gente tem imóvel para esse pessoal todo de um quarto? Nós temos muito que construir, reformar e fazer. Nós estamos vendo aí que nós chegamos no momento, nós estávamos falando aqui do retrofit, da atualização. É necessário que muitos prédios antigos eles sejam atualizados para que agora o mercado está exigindo. Por exemplo, nós temos alguns prédios que são de salas comerciais que hoje o comportamento da população já não exige esse tipo de imóvel. Muito também em função do que a gente viveu na pandemia. Então, muitas pessoas que tinham a necessidade de ter salas para trabalhar, hoje estão preferindo o home office, enfim. E o e-commerce também mudou tanta coisa. Esses prédios de salas, tem muitos que estão defasados e precisam ser atualizados. E quem sabe eles podem vir ser transformados nesses imóveis de um quarto, que é agora o que a população está pedindo. O mercado imobiliário, ele acompanha muito a dinâmica normal da vida das pessoas. Ou seja, as pessoas querem sair de casa, precisam de um imóvel pequeno, vão morar ali sozinhos, começar a vida. Depois vem casamento,
Filho. Tem filho, mais outro filho, precisa de um imóvel maior, esses filhos vão embora, se casam, saem de casa também, volta a necessidade de um imóvel menor. Enfim, então a dinâmica da vida é a dinâmica que comanda o mercado imobiliário. Uhum. E você tem algum case de algum prédio conhecido aqui nosso que tenha transformado de sala já para esse tipo de um quarto? Ah, tem um prédio aqui que é ícone na nossa história, que é a gente conhece como Balança, mas não cai, no centro da cidade. Esse é um caso típico de um imóvel que ele foi transformado, ele foi atualizado e hoje ele atende muito bem a população que necessita desse tipo de imóvel. E são unidades de quantos metros quadrados, Cássia, para um quarto, assim, 40 metros? 40 metros já é até grande, né? Hoje a gente tem imóveis a partir até de 16 metros, gente. Pensa bem. Mas olha só, isso também não é um conceito tão novo. Vamos pegar, por exemplo, o JK. Sim. Gente, aquele Niemeyer era um gênio, né? Vamos combinar? Ele construiu aquele prédio há quantas décadas? Sim. E ele construiu com 16 plantas diferentes. E nós temos plantas ali que são de 16 metros até plantas que vão até 90, 100 metros quadrados. Então, nós temos uma variedade que atende diferentes demandas do público que quer consumir aquele tipo de imóvel, naquela localização. E lá sempre não fica vago, né? Ah, não fica. Quando vaga, já aluga assim no dia seguinte. A velocidade de ocupação ali é incrível, tanto para compra e venda quanto para locação. Uhum. Cássia, a gente teve também um crescimento de venda de imóveis puxados pelo Minha Casa Minha Vida. Sim. O Minha Casa Minha Vida realmente faz uma diferença para quem tem um pouco menos para investir na casa própria? Com toda certeza, é um programa que atende muito a população e agora nós tivemos, inclusive, um aumento desse poder de compra, né? Sim. Hoje a gente A já faixa, atende né? a faixa isso da classe média com imóveis aí até R$500 mil. Acho que isso faz uma grande diferença. Nós temos um detalhe que Belo Horizonte, nós temos uma área restrita de 331 metros quadrados. Belo Horizonte não é uma cidade tão grande assim e nem com tantas disponibilidades de áreas livres, de espaços vazios, lotes, para que possam ser construídos os projetos de Minha Casa Minha Vida, que requerem áreas maiores. Nós ainda temos poucas unidades disponíveis para esse tipo de construção. Entendi. Então, muitos desses projetos foram e continuam sendo construídos nas cidades no entorno de Belo Horizonte. A gente vê muito em Vespasiano, em Brumadinho, Contagem, Betim, enfim. A gente vê que as cidades no entorno de BH têm sido mais privilegiadas, vamos dizer assim, com as construções do Minha Casa e Minha Vida. Hoje, em BH, a gente pode dizer assim, quais áreas são mais valorizadas, que têm um valor maior para adquirir ou para alugar? Os bairros que puxam o preço para cima são Belvedere e Lourdes, sem sombra de dúvida. Sempre foram, né? Nos Eles vão últimos variando. anos. De repente, o Lourdes está na frente, do outro mês, Belvedere está na frente. E o Belvedere sofreu uma grande transformação desde que foi permitido a construção de lojas, né? Teve a permissão para que tivesse ocupação comercial nas casas mais antigas, em algumas ruas. Então, o Belvedere teve uma mudança também muito grande no seu cenário de ocupação. Hoje a gente vê uma quantidade de lojas lá que eu escuto todo dia a mesma pergunta. Cássia, tem público para aquele tanto de loja? Como que nós vamos lidar com aquele tanto de loja no Belvedere? E não tem dúvida nenhuma, existe sim espaço para aquele comércio. A gente sabe que o comércio, ele acontece principalmente, o comércio de rua, nos espaços que são lineares, sem muitas inclinações. E Belo Horizonte é uma cidade bem emorrada. Então, um espaço plano como é o Belvedere, ele é um cenário ideal para a construção dos malls, para a construção das lojas de rua. E ali nós vamos atender também muito o público que vem dos bairros de Nova Lima, Vila da Serra. Ali está tudo conurbado, né, Cássia? Está tudo junto e misturado. BH e Nova Lima ali. Não é? Ali a linha é muito tênue de divisão de fronteira de municípios, né? Sem dúvida. E outra coisa, Cássia, há uma escassez de imóveis hoje em BH, em alguma região, alguma área específica, que você fala assim, tem muita demanda e não tem oferta quase?
Olha, o que a gente vê de principal aqui em Belo Horizonte é a necessidade da revitalização do centro de BH. Sem dúvida. Ali nós tivemos um esvaziamento da população por diversas razões. Vários foram os fatores que contribuíram para que... Falta de cuidado, violência. E também muitos órgãos que ali funcionavam, muitas empresas que ali funcionavam, migraram para outros lugares da cidade e deixaram a cidade, o centro da cidade vazio. E a gente vê que isso não é só aqui em Belo Horizonte. Isso é comum nos grandes centros do mundo inteiro. E a gente precisa rever os conceitos e trazer de volta a vida para o centro de Belo Horizonte. Mas, para isso, precisa aí de uma participação da sociedade civil organizada, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, todos com o mesmo propósito de levar vida para o centro da cidade, combater a vulnerabilidade daqueles moradores que estão frequentando, estão ali usando a rua como moradia, e a gente precisa rever tantas coisas ali, incentivos fiscais, enfim, levar mais vida para o centro de BH e pensando, inclusive, no retrofit de alguns edifícios que temos ali. O que você pensa que o poder público poderia fazer, contribuir ou mesmo a gente, né, sociedade civil? Bom, seria cultura? O que a gente deveria levar para o centro de BH? A vocação do centro de BH, eu acho que vai muito para o lado cultural. Eu acho que a gente tem muito o que pensar. Nós temos pontos ali, além de arquitetônicos lindos, que se a gente viajasse para a Europa, a gente andaria quilômetros só para visitá-los. A gente tem aqui disponível, mas nós temos também alguns pontos que são históricos, né? O Café Nice, que agora está tendo até uma revitalização, né? Um trabalho de todo mundo. Não, gente, vamos tomar um cafezinho lá para poder ajudar que ele não suma do mercado. A gente precisa voltar a frequentar esses espaços. Então, a sociedade civil precisa voltar a ocupar um espaço que é dela. E juntos, através até do nosso Conselho CODESE, nós estamos aí alinhando com o Poder Legislativo, alinhando com o Poder Executivo, para que sim, a gente possa sugerir alguns incentivos fiscais para que as pessoas possam comprar imóveis e reformar, construir empresas ali, implementar empresas que gerem empregos, que gerem movimento, que gerem vida em todo aquele espaço lindo e maravilhoso e que a gente tem que cuidar porque é nosso. Na última década, Cássia, a gente viu até um pouco mais, uns 15 anos, um aumento substancial do valor dos imóveis para compra. E sempre é dito, todo mundo fala, não, quando você ganhar na Mega Sena, investe em imóvel. Ainda continua sendo muito bom, atrativo investir em imóvel? Flávia, eu adoro a sabedoria popular, porque eu acho que se é sabedoria popular é porque realmente tem uma razão de ser, não é? E tem uma frase célebre que fala assim, quem compra terra não erra. Então, vamos lá. A gente tem que comprar esse pedacinho de terra, mesmo que ele seja aéreo, mesmo que seja um apartamento, porque isso é a base, é o chão para qualquer pessoa que queira construir um patrimônio. Você não conhece ninguém que esteja aí riquíssimo, né? Que não tenha imóveis, que não tenha investido em imóvel. Imóvel é um investimento seguro, é um investimento que não tem o risco de ser tomado, roubado. Lógico, se você cumprir todos os suas obrigações, enfim, né, de impostos e tudo mais. Mas é um excelente investimento e a gente faz também um acompanhamento lá no Secov, através do Data Secov, de comparar o investimento imobiliário com o investimento tão conservador do mercado financeiro, que é o CDI, por exemplo. E a gente vai acompanhando. Se você investiu lá em 2009 num imóvel, quanto será que você teria se tivesse aplicado em CDI? Sim. Você vê que você ganhou no imóvel em muito, que o imóvel rendeu muito mais do que a aplicação em CDI. Lembrando que, se você for comprar este imóvel para morar, ok, mas se você for comprar este imóvel para colocar para locação como uma renda passiva que você pode ter, você tem que lembrar que, além do aluguel que você vai receber, aquele valor, você ainda vai ter um investimento garantido da valorização do próprio bem, do próprio imóvel. Então, você tem um ganho realmente bem maior do que um investimento financeiro. E a pessoa que quer investir em imóveis, o que você
indica? Qual que é o tipo de imóvel hoje que é mais rentável para a pessoa? É o comercial? É o menor? É o maior? É o mais antigo, igual você falou que teve a venda de imóveis de 30 anos? Tudo vai depender também que tipo de recurso que a pessoa tem, quanto ela tem para investir, como que é a história da pessoa. O importante é ela investir num imóvel que tenha uma saúde documental. Você tem que ter o cuidado de analisar que tipo de imóvel que você está comprando. Comprar um lote, por exemplo, hoje é um excelente investimento, desde que você realmente saiba de quem que você está comprando aquele lote. Se está aquele tudo lote regularizado. está todo regularizado e você só é dono depois que registra. Você tem que comprar o imóvel, fazer a escritura e então fazer o registro. Aí sim você é o dono. Então a saúde documental do imóvel é essencial na hora da compra. O imóvel comercial, você tem a vantagem de que normalmente o inquilino fica por mais tempo. O imóvel residencial pode ter uma troca maior, mas tem um detalhe, ele não fica vazio. Imóvel residencial, ele fica sempre ocupado. A velocidade de locação é muito grande. Mesmo que exista uma rotatividade, ele não existe vacância no imóvel.